Olá, vamos hoje falar um pouquinho sobre história e a história da escola. A escola ela não nasce da forma que a gente conhece hoje, assim como tudo que a tia tem explicado, tudo vem através de processos de transformações. Ao longo do tempo as coisas vão se transformando, vão sendo modificadas para melhor atender às necessidades das pessoas. Assim também acontece com a escola. A tia vai falar sobre a estrutura da escola no Brasil, tá? Que é a nossa realidade. Então, quando a gente tem aqui as populações nativas dos índios que não tinham a mesma vivência dos portugueses, não tinha estrutura de escola, mas isso não significa que não tinha ensinamentos, né? O modo de aprendizagem dos índios era um modo que por muito tempo ainda continuou até o contato com com os portugueses. Os indígenas, eles ensinavam as crianças de maneira à sobrevivência do seu dia a dia ali, sobre a natureza. Então, os meninos, né, aos 7 anos, eles já começavam a acompanhar aos índios nas caças, na floresta. Então, todos os ensinamentos que competia aos homens era ensinado para os meninos, mas não na escola, e sim no dia a dia. Eles acompanhavam os maiores para aprenderem a função. As meninas, elas acompanhavam as mulheres. Para quê? Para aprender a agricultura, como cuidar das crianças, da aldeia, de todas as atividades que eram de competência das mulheres. Esses eram os ensinamentos que existiam antes da chegada dos portugueses. Quando os portugueses aqui chegaram com os padres acabaram com essa função dos professores. Por quê? Porque eles tinham uma missão de ensinar. E como ele ia ensinar para os índios uma cultura se eles não falavam a mesma língua? Então, assim, para que eles pudessem aprender sobre a religião, ele precisava ensinar sobre a língua. E ele fazia a catequese com a Bíblia, o ensinamento das palavras. Então, essa função do professor, no primeiro momento aqui no Brasil, foi com os padres. Ficou isso durante um longo tempo, tanto que a primeira escola, o primeiro colégio fundado no Brasil foi com a Ordem dos Jesuítas, lá em Salvador. Então, assim, essa tradição, ela começa com os padres, né, com os ensinamentos. E depois, né, quando os padres eles perdem esse direito essa separação de não mais ensinar, eles começam a ter as pessoas que não eram padres, mas que faziam os ensinamentos. Mas não tinha uma estrutura ainda para fazer esses ensinamentos. O estudo ou era feito na casa do professor, ele recebia o aluno para estudar, ou ele ia à casa do aluno, tá? Ou mesmo eram realizados dentro das igrejas, tá? Mas não era só mais agora uma função dos padres. Agora essa área dos para professor, ele já abriu, ele já ficou diferente, porque os colégios eles não eram frequentados por todas as crianças da época. As crianças que viviam nas famílias mais pobres, no interior, nos meios rurais, eles não tinham acesso à educação. Eles eram ensinados como os índios, ensinados a trabalhar, tá? Para suprir as necessidades de alimento, de moradia, de cultivo da terra. Eram esses ensinamentos e eles não aprendiam a ler nem a escrever. Então, eles chegavam na idade adulta sem nenhum ensinamento. Já as pessoas que tinham dinheiro pagavam o professor para ir na casa, ou eles mesmos iam à casa do professor, e isso acontecia só com as pessoas que tinham dinheiro.
Com o tempo, foi sendo estudado a importância da educação, do ensino para as crianças. E aí se estabeleceu como lei que garantisse que todas as crianças tinham direito à educação. E para isso começaram a fazer o quê? Criar escolas, né? E escolas que não eram mais só religiosas, a gente fala que são escolas laicas, que não tinham religião. Tinha ainda as escolas religiosas, que muitas vezes era até internatos, que as crianças iam, ficavam todos os dias, e às vezes só iam para casa quando para visita ou ficar algum tempo, e depois voltava de novo, fazia tudo dentro da escola, tá? Mas esse momento foi um marco para a educação, quando todas as crianças começaram a ter direito a estudar. Foi um marco. E isso aconteceu em 15 de outubro, tá? O ano foi 1824, que foi decretada essa lei, mas ela só entrou em regência mesmo, né? Em 1827, 15 de outubro, que é 15 de outubro a gente comemora o Dia do Professor, tá? Então, assim, é uma data importante, porque abre a escola para todas as crianças. Mas, naquele momento, já havia uma grande população adulta que era analfabeta. O que é analfabeto? Que não sabia ler e nem escrever, né? Então, assim, esse acontecimento melhorou, mas não resolveu todo o problema. Depois há outras ações que vão ajudar os adultos a aprender a ler e a escrever. Nós sabemos que a estrutura da escola hoje, ela é uma estrutura que atende todas as nossas necessidades. Lá a gente vai estudar, a gente vai aprender, vai ter judô, vai ter capoeira, vai ter balé, vai ter aulas de informática, aula de inglês, então aula de artes. Isso tudo ela foi colocada no nosso currículo para melhor desenvolvimento, mas antes não. As escolas de antigamente eram bem diferentes e a gente vai ver isso na próxima revisão. Um grande abraço, um beijo e até a próxima revisão.